pastoral, eu quero empenhar a minha palavra de absoluto repúdio à violência contra a mulher, a um crime bárbaro como o estupro, e a um crime como o racismo, e hipotecar a minha solidariedade ao Vini Júnior e a todas as mulheres que sofrem violência e aquelas que um dia sofreram a barbaridade de uma violência da magnitude de um estupro. E peço a Deus que nos dê caminhos de vida e nos dê caminhos de justiça para a nossa sociedade, porque a paz e a justiça andam juntas. Então, era essa a minha consideração inicial, e eu queria ouvir você sobre isso, ouvir as suas perguntas, receber o que você tem aí para eventualmente me dizer. Estou tentando te acompanhar aqui, onde andará a justiça outrora perdida. É isso aí, João Bruno. É isso aí mesmo. Então, vamos lá. Vanessa Soares, já fui vítima de vários abusos, rejeição paterna, sofri violência doméstica, meu ex-marido era diácono e a igreja que eu frequentava participava de ministérios e não me acolheu. A Vanessa está dizendo aquilo que eu acabei de dizer. As nossas igrejas são ambientes de violência e os homens, com a Bíblia na mão, praticam uma violência, e os pastores que deveriam proteger as pessoas de sua comunidade se tornam cúmplices dos violentos em nome de Deus e usando a Bíblia para justificar a sua omissão. As pessoas diziam assim, você vai denunciar o estuprador, o pastor abusador, o diácono, o líder, e você vai causar um escândalo para o evangelho. Eu insisto, quem causa escândalo para o evangelho não é quem denuncia, é quem abusa, é quem estupra, é quem agride, é quem é violento. É quem comete o pecado que causa escândalo, não é a vítima que denuncia. Então, o escândalo é causado pelo pecado, não pela denúncia. Guarde isso. Boa tarde, pastor Ed. Moro em Austin, Texas. Sou batista. Adelson, boa tarde, Adelson. Sou batista, não tenho ido a nenhuma igreja aqui. Me senti excluído, assisto os cultos da IBAB. Sou desigrejado. Olha, em Austin, Texas, eu imagino você está aí no fervo do movimento republicano norte-americano, no centro aí, ou no contexto do nacionalismo cristão, da supremacia branca. Você está aí num lugar em que a fé cristã, inclusive batista, está bem comprometida, e às vezes, a igreja institucionalizada ou organizada institucionalmente, infelizmente, a igreja faz mal e a gente deve se afastar dela mesmo. Eu me lembro que ali no IV século, quando Constantino, o imperador romano, supostamente se converteu, há muita controvérsia nessa conversão de Constantino, os primeiros cristãos que perceberam o estrago desse encontro da igreja com o império, eles se afastaram, e aí surge o movimento monástico, eles vão para o deserto. E tem um santo, chamado Santo Antão, que ele diz que a igreja amalgamada e associada com o império, ela é uma nau que está naufragando, é um barco que está afundando, e que o melhor que se pode fazer é pular do barco e nadar o mais longe que é possível, porque quando o barco afundar, ele vai tragar, inclusive, quem está dentro d'água e não está. Então, pule do barco, nade para o mais longe, para que você não seja tragado quando esse barco afundar. Infelizmente, às vezes, a gente tem que pular da igreja, porque a igreja está fazendo caminhos que não são os caminhos do evangelho, né? Eu lamento muito aí por você, que está no Texas. Vamos lá, Álvaro Zacarias. Conversa dura, porém necessária, Ed. Como eu, homem evangélico, posso fazer algo por essas causas que violentam a vida? Olha, eu acho que uma coisa que nós, homens, podemos fazer é não brincar mais
coisas, não desdenhar dessas coisas e chamar a atenção dos caras que estão com a gente na mesa. Os comentários que são feitos, os gracejos que são feitos, os desrespeitos que são feitos, as trocas de mensagens de WhatsApp com baixaria, as falas masculinas dessa tal masculinidade tóxica. A gente pode, sim, espalhar a nossa postura, né, a respeito disso. Não rir de piada. É simples, fica olhando sério para uma pessoa, você já está contribuindo. Educar os seus filhos, educar as suas filhas, e uma geração, porque parece, inclusive, que hoje a gente chega nessa situação em que os jovens e adolescentes estão educando os seus. Eu ouço meninas de 14, 15 anos dizendo: meu pai é machista, meu pai é violento. Os meninos que olham para os seus pais, eles são brutos, eles são analfabetos emocionais, eles não sabem conversar, eles não sabem falar dos seus sentimentos, eles não trataram as suas feridas, as suas dores, eles reproduzem os modelos. Então, há muita coisa que nós, homens, podemos fazer para nos associarmos nessa causa, que é uma causa de todos nós, não é só das mulheres e das que sofrem vítimas, é uma causa de todos nós. Nós somos os pecadores nessa história, então vamos assumir a nossa responsa. É isso aí, a conversa é dura, mas ela é necessária, de fato é necessária. Bom, Marcelo Teixeira, boa tarde, Marcelo, boa noite. Pastor, falando sobre justiça, a justiça deve responder à lei ou ao clamor popular? As duas coisas, né? A gente brinca, né, que a voz do povo é a voz de Deus, o povo tem uma sensibilidade. O problema é que a voz popular, às vezes, ela não é de justiça, ela é de justiçamento. A voz popular, ela pode não ter freio para a ação de reprovação e de condenação e de penalização do criminoso, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, a minha adolescência foi no Rio de Janeiro, e eu vi muitas cenas de ladrões de quintal e de assaltantes e de bandidos sofrendo linchamento no meio da rua. Eu ia para a escola e assistia isso acontecendo. Então, o justiçamento não promove justiça. Vingança não é justiça. E a gente precisa cuidar. E a gente também pensa que o principal alvo da justiça é o criminoso, mas o principal alvo da justiça, se eu posso colocar dessa maneira, é a vítima do crime. Então, a gente está discutindo Daniel Alves, mas a gente não discute essa moça, essa mulher que foi vítima do estupro. Aliás, ela não se mostrou e se preservou, mas a grande discussão é o que nós devemos e podemos fazer para fazer justiça a essa mulher. E não é discussão. Então, por exemplo, eu ouvi comentários: o Daniel Alves estragou a vida dele. Não, ele estragou a vida dela. E isso é a coisa que nós deveríamos sublinhar. Então, justiça tem a ver com o cuidado da vítima, com a restauração da vítima, com a cura da vítima e com a satisfação que devemos à vítima. E, claro, a justiça implica a responsabilização, a penalização, a ressocialização, a restauração do criminoso, do pecador. Então, a justiça de Deus é uma justiça que se faz com amor. A justiça de Deus não é punitiva, é restaurativa. E eu temo que o clamor popular não sabe fazer justiça restaurativa, só sabe fazer justiça punitiva, vingativa. E entregar alguém à praça pública para que a praça pública promova a justiça, na praça pública tem muita gente mal resolvida, que vai descontar naquele criminoso em particular todas as suas dores e todas as violências que já sofreu. Então, por isso que a gente tem um Estado
de direito. É por isso que, em tese, a gente tem tribunal, a gente tem júri, a gente tem promotor, a gente tem advogado de defesa, a gente tem um juiz que deve julgar com imparcialidade. Isso é uma forma da gente humanizar e civilizar essa violência humana. Então, a justiça é diferente de... Eu falei demais, né? Juan de Oliveira, pastor, boa noite. Boa noite, Juan. Como você celebra e vivencia Semana Santa? Ah, muito legal. Eu estou me preparando para o final de semana na minha comunidade. Nós teremos as 3 celebrações do domingo, como usualmente, às 9, às 11 e às 18 horas. Nós temos uma celebração da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, né? A Páscoa, ela é uma festa judaica, que rememora a saída do povo de Israel do Egito com a liderança de Moisés. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus. E aí tem esse paralelo, né? Que é uma escravidão no Egito e Moisés é o libertador. A Páscoa cristã é uma escravidão à morte, ao império das trevas, e Jesus é o libertador. Então, a gente faz esses paralelos. Páscoa é sinônimo de ressurreição, de libertação e de vida. É assim que eu celebro a Páscoa. A Páscoa, para mim, não é muito bem uma Semana Santa. É um tempo muito importante na liturgia cristã, no calendário litúrgico cristão, mas a Páscoa, para mim, é o domingo da ressurreição. A sexta-feira, a quinta-feira, a sexta, essa semana, assim, eu não me ocupo tanto da semana. A Páscoa, para mim, quando eu ouço Páscoa, eu penso no domingo da ressurreição. É isso que vem no meu coração. Então é isso. Manda sua pergunta aí pelo chat e vai falando que é isso aí, minha gente. Ed, essa teologia do domínio vai destruir o evangelho genuíno? Wilder, paz, olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu gravei um episódio do meu podcast, o Correlê, sobre teologia do domínio. Eu estou realmente impactado por isso aí. Sim, Wilder, eu estou muito impactado. O que me despertou o desejo de gravar sobre teologia do domínio foi o evento do dia 25 de fevereiro em São Paulo, na Avenida Paulista, que foi um evento de manifestação de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, convocado, financiado e patrocinado por um pastor evangélico, Silas Malafaia, embora a presença na avenida não tenha sido apenas de evangélicos, inclusive os evangélicos na avenida eram minoria, eles não foram a maioria dos que estavam presentes. Mas eu acho muito interessante essa ligação entre a igreja, a liderança espiritual pastoral e Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e o projeto de poder do bolsonarismo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu recebo críticas de que eu não falo do PT, não falo do Lula e tal. Realmente, eu tenho coisas para falar, mas eu quero sublinhar esse amálgama entre igreja e Bolsonaro e bolsonarismo, essa adesão maciça ou massiva da igreja evangélica a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Por que isso? Porque naquele evento de fevereiro, a Michelle Bolsonaro, ela faz um discurso, e é um discurso de ponta a ponta com teologia do domínio. Se você prestar atenção no que ela está falando, é teologia do domínio. Meu marido foi escolhido, o mal tomou conta do Brasil, nós estamos não num projeto de poder, mas num projeto de libertação. Então, ali, naquele discurso da Michelle Bolsonaro, tem reconstrucionismo, que é um movimento norte-americano da década de 70, tem batalha espiritual, tem a teoria das 7 montanhas. Então, tudo isso eu falo no meu podcast. A semana que vem, Correlê vai estar disponível aí para você refletir sobre teologia do domínio, porque é realmente preocupante. Os analistas sociais e políticos estão dizendo que o grande tema de debate político do Brasil hoje é religião. E a igreja evangélica está bem no coração dessa discussão.
Quero registrar que não apenas a igreja evangélica, mas existe um catolicismo conservador que é tão atuante e tão presente na extrema-direita quanto o movimento evangélico. Nós, como evangélicos, eu, como evangélico, não tenho tanto o meu radar ligado para o catolicismo, mas o movimento católico conservador é de grande influência também, e eles têm personalidades e têm força de mobilização popular. Então, quando a gente fala de religião, nós não estamos falando apenas de igreja evangélica, nós estamos falando também de um catolicismo conservador muito influente, inclusive no meio da juventude, né? Mas Teologia do Domínio vem aí, a semana que vem, o meu podcast, o Correlê. Pastor, como posso ter acesso ao seu podcast? Kellen, boa noite, obrigado pela pergunta. Você pode ver no canal do YouTube, meu canal do YouTube, e pode também nas plataformas de áudio, Spotify e outras que você pode acessar. Correlê. O nome do meu podcast é Correlê. E você procura por ele. E Correlê é a palavra hebraica do livro bíblico Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra que deriva de eclesia. A palavra grega é eclesia, que a gente traduz para igreja. Então, Eclesiastes é uma referência à eclesia, que a gente traduz por igreja, mas é congregação, ajuntamento. Então, Eclesiastes é o que fala para uma congregação. Então, Correlê é o nome hebraico do livro de Eclesiastes, é o que fala, o que se pronuncia para um povo. Então, está aí na tela, você acompanha, ó, Correlê é assim que está transliterado, tá bom? E, aliás, bem lembrado, esse episódio Teologia do Domínio é o primeiro episódio desse ano, que vai ao ar a semana que vem, no começo da semana a gente já está lançando, tá bom? E a ideia é ser quinzenal. Então, me ajuda aí com as suas orações, inclusive com sugestões de temas. Manda sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse no Correlê, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aí? Deixa eu procurar aqui. Ok. Pastor, Daniele Carvalho. Oi, Daniele. Pastor Ed, você se considera um pastor progressista? Oxi. Olha, se eu avaliar a maneira como a igreja evangélica está caracterizada e identificada socialmente no trato com a imprensa, no trato popular, sim, eu sou progressista, mas eu não gosto dessa expressão, porque eu não sei o que ela quer dizer direito. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou fundamentalista, eu não estou do lado do movimento evangélico conservador fundamentalista. Mas quando a gente fala progressista, isso está muito difícil hoje no Brasil, né? Ontem ainda eu conversava com um amigo e eu estava dizendo para ele que eu me identifico com um campo, que é o campo da esquerda, mas eu não sou um militante ativista, embora seja percebido como tal. Porque no Brasil de hoje polarizado, não basta você dizer que tem simpatia, você se torna um militante. Então, sim, eu acho que eu sou progressista, mas eu tenho grandes discussões e debates com os meus amigos progressistas a respeito das pautas progressistas. Então, eu tenho alguns limites, eu vou até a página 2 em muita coisa. Quando a gente discute aborto, quando a gente discute a questão LGBT, quando a gente LGBTQIA+, quando a gente discute a pauta do feminismo. Então, eu tenho considerações. Eu não sou conservador fundamentalista, mas eu tenho que assumir que sim, eu estou identificado no campo progressista e tenho muita tranquilidade com isso daí. Estou em paz nessa pegada aí. Muito bem. O que mais? Ranieri, oi Ranieri, um beijão para você, um abraço. Entrevistei o Silas Malafaia hoje, é impressionante como ele responde qualquer pergunta sempre de forma raivosa.
É interessante. Talvez ele não concorde, né, Ranieri? Talvez ele diga que ele é contundente, que ele é combativo, que ele é veemente, que ele é profético. E o que a gente está chamando de raiva, ou que pode ser percebido como raiva, ele pode chamar de indignação, de ira, mas é o jeito Silas Malafaia de ser, ele sempre foi assim, ele é bravo com todo mundo, o tempo todo. Eu, outro dia, estava conversando com alguém que encontrou com ele na fila do aeroporto, e ele estava brigando com o cara do raio-x, e esse meu amigo perguntou para o filho do Silas: teu pai é bravo assim o tempo todo? Eu falei: o meu pai é assim. Então, esse é o jeito do Silas, que agrada e desagrada, né? Mas parece sim que ele tem raiva de alguma coisa, mas é o jeito dele, é o jeito dele. Muito bem, o que mais, hein? Mas você entrevistou o Silas Malafaia hoje? Você falou sobre o quê, hein, Ranieri? Você falou sobre teologia do domínio? O que você falou? Elias Cunha, boa noite, Ed. Boa noite, Elias. Você acha que a relação de ódio de parte da igreja com os que pensam diferente tem relação com a cultura do consumo, onde eu quero que o outro fale aquilo que eu quero ouvir e consumir? Olha, eu acho que o ódio ele tem muitas raízes, né? A primeira é os, o primeiro ímpeto que eu tenho é dizer que o ódio tem a ver com narcisismo, né? Segundo, o ódio tem a ver com um, um grito de socorro. E isso é bem psicanalítico, né? Que